Bom, então boa tarde a todos. O nosso grupo é composto pelos colegas Júnior Borkowski, Luiz Felipe Thomas e Samuel Chitolina e por mim, Isabelle Vieira. E nós iremos abordar o capítulo 5 do livro História das Agriculturas do Mundo, de Márcio Mazoyer e Laurence Holdart, que retrata o sistema agrário Inca, um sistema agrário de montanha composto por subsistemas escalonados complementares. Então convido meus colegas então para dar início à apresentação. Bom, então o Império dos Incas, em seu auge, eles ocuparam um vasto território, que compreendia desde a Colômbia até os Pampas argentinos. E isso, em termos de quilômetros, em termos de aferição, seriam 4.000 quilômetros de extensão. Bom, então eles se estendiam da costa desértica do Pacífico, na montanha andina, que vem desde do Chile até o Peru, e sua vertente amazônica quente que compreendia no lado mais voltado para o Brasil, que era úmida e arborizada, tinha alta umidade no caso. Bom, então o seu sistema agrário era muito diversificado devido a essas características, que ele apresentavam diversas zonas contendo oásis, vales andinos irrigados, que seriam nas cordilheiras, campos e pastagens nos vales das cordilheiras e a própria floresta amazônica, com grande característica deles, com muitos sistemas de montanha. Portanto, para eles, para o Estado, né, a forma de, como eles eram conhecidos como as civilizações hidroagrícolas, a forma de aumentar ou manter suas riquezas era ampliar os seus sistemas irrigados, porque seria a forma deles de manter a produção ou até aumentar. E para isso eles formavam importantes reservas de viveres, realizavam grandes obras hidráulicas, como é o caso de Machu Picchu, criavam estradas para interligar todas essas áreas, deixando o estado conexo. E devido a um sistema de corveias impostas às comunidades camponesas pouco diferenciadas, eles conseguiram impor essas características. Ou então, no contexto histórico da agricultura, manipulação e domesticação das plantas, ela ocorreu na América, especificamente em três regiões do México, que, que depois, em 4.000 a.C., ela se expandiu, se estendeu para a América do Sul. E nessa expansão, nessa extensão, essa civilização, 4.500 anos atrás, antes de Cristo, elas cultivaram as áreas mais acessíveis e deixando as florestas densas de lado, pois era difícil o manejo, difícil abrir as clareiras para cultivar esse solo. E na América do Sul, as primeiras civilizações hidroagrícolas, no caso, esta dos Incas, se constituíram um pouco mais tarde, a partir do ano de 1000 a.C., nos Andes e na planície costeira desértica que margeava o Pacífico. Então, a primeira civilização nasceu na região de Chaves, no patamar andino, compreendido a 2.000, 3.000 metros de altitude. Essa civilização foi chave para o desenvolvimento das outras civilizações. E ela era especializada em cultivar milho. Daí, com isso, com essa expansão, uma grande variedade de sociedades agrárias se desenvolveu nesses terrenos ao longo da costa pacífica, como em Salinar, Vicos, Mochica, ao norte, Lima, no centro, Nascar, ao sul, entre outros. Assim, as grandes civilizações agrárias hidráulicas dos altos vales andinos, menos áridas, se desenvolveram entre o período de 700 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo. E com isso, evidenciou-se desmatamentos e se tornaram rapidamente expansionistas. A partir do ano 1200, então, que foi organizado pelo Reino Shimo, um poderoso estado militar dominou uma vasta região da costa norte, e essa dominação ela foi mais para desenvolver as culturas que estavam ali. E essas civilizações que foram dominadas, no caso por esse reino, eles tiveram um impressionante desenvolvimento tanto em tecidos, cerâmica, arquitetura, entre outros. Então, após isso, então, enquanto isso, também tem-se a formação do Império Inca, que ele ficava mais precisamente em Cusco, que era uma região mais
mais fértil da parte dos Andes. E com isso, eles também tinham um grande império. E esse império possibilitou que eles dominassem essas civilizações que viviam aqui neste ao redor. E essas conquistas fizeram com que eles unificassem e ficassem maior. Assim, daí tem-se uma guerra, tem-se uma guerra contra os seus inimigos, que eles ocupavam a parte da Argentina, a parte do Peru para o sul. E esse que eram os Chancas. E após eles vencerem este império, eles tinham um território vasto, com aproximadamente 4.000 quilômetros de largura, com 3.000 a 400 quilômetros de largura. E sendo neste, neste espaço ocupado por mais de 70 etnias que tinham as suas próprias culturas. Mas após essa vitória do Império Inca, eles foram submissos às culturas dos Incas. Produção e trocas agrícolas no Império Inca. Então, no Peru, haviam 3 zonas bioclimáticas principais, que era a planície costeira pacífica, o clima árido, que era um clima árido com poucas chuvas, fazia com que os únicos locais para o cultivo fossem próximos aos oásis. Maciço montanhoso dos Andes, que era uma região de altitude que possuía um clima instável e com déficit hídrico na maior parte do ano, sendo necessário, então, o uso de técnicas de irrigação. E a planície amazônica, que era uma região mais quente, só que tinha uma boa média de chuvas. A agricultura lá era um pouco mais difícil porque o solo ficava encharcado na maior parte do ano. Sistema agrário pré-inca. Então, os Ailus, que eram povos que viviam naquela região antes de os Incas chegarem, eles tinham o costume de diversificar as variedades em uma mesma parcela para evitar colheitas fracassadas, já que o clima ele era bastante instável, então eles sempre plantavam várias variedades de uma mesma espécie para garantir a colheita, né? Então, alguma delas sempre conseguiria produzir. Dentro dessas zonas bioclimáticas, então, tinham sistemas de cultivo irrigado à base de milho, de feijão e de algodão nos oásis da planície costeira, o sistema de cultivo irrigado à base de milho, feijão, tremoço e quinoa na zona Quechua, os sistemas de cultivo à base de batata na zona Suni, os sistemas de criação pastoril na zona Puna e os sistemas de cultivo de derrubada e queimada de mandioca, de milho e de coca na região amazônica. Sistema agrário Inca. Então, com o domínio das zonas bioclimáticas, o Império Inca conseguiu organizá-las de uma forma, especializar cada uma delas, produzir o que melhor se adaptava. Então, eles tomaram conta daqueles locais, tiveram domínio sobre aqueles povos, só que eles não destruíram aqueles povos, eles mantiveram eles lá e fizeram com que eles produzissem de uma forma um pouco diferente. Então, cada região produzia aquilo que melhor se adaptava lá. Por exemplo, tinha a região que produzia mais algodão, milho, a outra da batata, e também a que produzia animais. Só que cada uma dessas regiões ainda continuou produzindo um pouco de tudo porque elas tinham que ser autossuficientes, já que o transporte de uma zona para outra era bem difícil. O sistema de cultivo irrigado dos oásis na planície costeira. Então, nessa região desértica, os oásis eram os únicos locais onde se podia cultivar. E também eles faziam sistemas de irrigação com as águas que desciam das cordilheiras. Que eram remanejadas por canais e sistemas de esclusas que controlavam a vazão para que fosse usada para irrigação. Como as águas da irrigação eram provenientes do degelo, elas eram pobres em minerais, então eles usavam uma rocha sedimentar chamada guano, que era uma rocha composta por dejetos e restos de aves marinhas, que era rica em nitrato de fosfato para fertilizar esses solos. As principais culturas dessa zona, então, eram o milho, feijão e o algodão. O algodão era a que se destacava e que era produzida só naquela região, porque era a única que tinha um clima favorável para a produção do algodão. Mas também eles plantavam algumas outras culturas, que eram secundárias. Então, cultivava-se também mandioca, amendoim, abóbora, pimenta, assim como algumas leguminosas forrageiras, que, juntamente com os resíduos dos cultivos, serviam para alimentar os animais. E os animais que lá tinham eram as lhamas que estavam lá fazendo o transporte, então estavam de passagem. E elas eram importadas das regiões mais altas do Andes, onde elas eram criadas, de forma mais extensiva. Havia também pescadores na costa que forneciam peixes secos em troca de produtos agrícolas. O sistema irrigado de cultivo do milho
associado à criação animal na zona Quechua. Então, a zona Quechua compreendia áreas de encostas e vales com altitude máxima de 3.600 metros. Então, nessa zona havia duas partes distintas que eles cultivavam: as áreas das encostas, que eram irrigadas, e era produzido, organizados em terraços, para fazer a irrigação, era cultivado milho. E áreas dos vales, que não eram irrigadas, mas também eram organizadas em terraços. Então, eles faziam um sistema de terraceamento, onde eles faziam muros em forma de escadaria. Daí, quando chovia, a água descia lentamente de um nível para outro e irrigava as plantações. Se eles não fizessem isso, por causa da inclinação, quando chovesse, ia descer morro abaixo e ia dar bastante erosão, ia levar todos os cultivares dele junto. Então, essa era uma forma que eles tinham de segurar o solo e também de irrigar de forma mais uniforme. Principais culturas. O milho era a principal cultura, e o seu excedente era transportado para outras zonas. O milho era consumido cozido, grelhado e ainda na forma de uma bebida fermentada, xixa. Alguns cronistas espanhóis atribuem o produtividade do milho irrigado associado a leguminosas de até 2 toneladas por hectare. Então, eles já faziam esse consórcio com outras espécies, como algumas leguminosas, como, por exemplo, feijão, para melhorar a fertilidade do solo e potencializar a produtividade do milho. Culturas secundárias. O milho era cultivado todo ano, só que eventualmente eram feitas associações com feijão, tremoço e algumas outras leguminosas forrageiras. Animais. Os produtos animais da zona Quechua provinham dos rebanhos locais de lhamas e também da criação de aves e porcos da Índia, assim como a caça. E os vilarejos de pescadores obtinham peixes frescos ou secos. Os sistemas de cultivo de batata associados à criação animal da zona sul. Então, entre 3.600 a 4.200 metros de altitude, o clima era frio e tinha uma maior precipitação pluviométrica, então eles não precisavam fazer irrigação dessas áreas. E além das áreas não irrigadas cultivadas com batata, também tinha pastagens naturais para a criação de lianas. A principal cultura, então, era a batata, que era transformada em chuno, que era batata desidratada, que era exportada para outras regiões, né? Então, ela passava por um processo de secagem no sol e nas noites frias. Nessa região foram domesticadas dezenas de variedades de batata. Cultivo rotacionado. Eram realizadas, então, diferentes rotações de cultivo dependendo da altitude. Então, uma delas compreendia no pousio, que servia para eliminar quistos de nematóides que parasitam as batatas. Então, após a colheita da batata, eles deixavam um período de em torno de 7 anos aquela terra sem cultivar batata novamente, mas eles cultivavam algumas leguminosas e a vegetação natural voltava, e além disso eles colocavam as lhamas que para pastar lá, e elas mesmas faziam a adubação daquele local. Após esse período de pousio, então eles faziam o preparo do solo com a tacla, que é uma ferramenta muito usada por eles até hoje, que consiste num cabo de madeira com uma lâmina de pedra e um apoio para o pé. Então, eles enfiavam essa tacla no solo, geralmente 5 pessoas lado a lado, e levantavam um torrão. Aí outra pessoa pegava aquele torrão, destorroava ele, removia as ervas daninhas e colocava a, a parte do material orgânico em contato com o solo, para degradar. Sistemas pastoris da puna. Então, acima de 4.200 metros de altitude, nos prados e nas estepes ficava a principal área de criação de lhamas e outros camelídeos. A lhama era utilizada no transporte, além de fornecer couro, carne, lã e estrume, que o estrume era geralmente usado para fazer fogo, já que nessas regiões de muita altitude não havia lenha. Além da lhama, então, era criada a alpaca, que é outro camelídeo que fornece uma lã longa e fina, e de alta qualidade. Nessa imagem, então, a gente vê acima a lhama e abaixo a alpaca. São bem semelhantes, mas são espécies diferentes. A lhama ela era utilizada bastante no transporte, mas apesar dela ter uma baixa carga útil, ela é um animal que consegue sobreviver vários dias sem comer e sem beber. Então, é muito boa para essas regiões